Olá, tudo bem? Mais uma vez, sou eu, Wilder. Estou aqui para poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. É o seguinte, amigos, gostaria só de reforçar algo, né, concernente ao tema passado, é que nós, ao estarmos ao lado de Deus, muitas das vezes temos a tendência de sentir-nos entediados. Isto é normal acontecer, tá? Mas nós devemos ficar ao lado de Deus. Jesus ele diz: "Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei." Essa passagem ou essa palavra é para nós que estamos nessa situação, quando você está farto. Ora mesmo o Senhor diz: "Eu estou farto de ser cristão." E abra o teu coração e Deus vai ajudar, tá bom? Tá bom. Bem, agora prosseguindo no tema de hoje, não é? Que nós hoje iríamos tocar um pouco sobre as colunas da verdade, não é? Então vamos lá começar com a primeira coluna da verdade. A primeira coluna da verdade é Deus. Olha, a Bíblia nos diz que Deus é amor e somente Deus é digno de adoração. E também Deus é o único que pode nos conceder o perdão. Deus é o juiz, praticamente. Todas as nossas orações devem ser direcionadas para Deus, tá? Porque Deus habita num local de luz inacessível. Imagina só a luz do sol, tá? A luz que Deus transmite é muito maior que a do sol. Imagina tudo branco. Essa é a luz de Deus, tá? É mais ou menos a luz de Deus, que eu posso assim dizer. Bem, e depois temos a segunda coluna da verdade, né? Que é Jesus. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso mediador entre Deus, não é? E mediador entre Deus é tipo, Jesus fala, nós aprendemos de Deus por intermédio de Jesus. Jesus veio nos trazer a imagem de Deus e nos fazer compreender humanamente como é que o Criador é. E também Jesus, ele nos defende perante a Deus, ou seja, ele é Deus conosco e também ele nos defende diante de Deus. Estamos entre Jesus, não é? Ou seja, Jesus está entre nós, melhor dizendo. E também existe o Espírito Santo, que é a terceira coluna da verdade. Bem, o Espírito Santo nesse plano da salvação, o Espírito Santo eu posso dizer que ele está em todo lugar, para ser sincero. E a Bíblia fala sobre a missão do Espírito Santo, que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça, não é? Daquilo que é justo, que vem de Deus, e do juízo, tá bom? Do juízo de Deus. Então, se nós hoje em dia estamos conscientes dessas coisas todas mencionadas, isso é porque temos ainda o Espírito Santo, tendo em conta que a própria palavra de Deus confirma que o Espírito Santo não vai habitar em nós para sempre, tá bom? E isso é um facto que vamos falar depois. Bem, existe também a Bíblia, tá bom? É o seguinte, lembrando do que eu falei sobre Deus, Deus ele é uma luz, praticamente, posso assim dizer, tá? Grande. E, sinceramente, imagina da seguinte forma: tu, diante dessa luz, mas imagina que essa luz é como se fosse uma torneira do tamanho do mundo, é alta pressão, contra ti. E tu queimas como se fosses um barril de pólvora. Pronto. É assim que nós, se estivermos diante de Deus, é isso que vai acontecer mais ou menos, tá bom? Então, por Deus não poder estar diante de nós, pela sua misericórdia, olha só que tudo que Deus faz é por amor. Pela sua misericórdia, Ele nos deu a sua palavra. Para quê? Para que nós sejamos transformados, tendo em conta que nós, diante dele, vamos ser transformados caso nós não tenhamos pecado, mas como nós temos o pecado, então ele não pode falar conosco.
tá? Tal como aconteceu com o povo de Israel, que não poderiam sequer ouvir por causa do pecado. Ele não pode falar conosco diretamente, por isso que ele inspirou já desde sempre, a partir de Moisés, vê só, a sua palavra. E nós hoje em dia temos a palavra dele crescermos, para crescermos no nível em que estaremos cheios do Espírito Santo, tá bom? Estaremos num nível aceitável para a nossa salvação. O importante é permanecer, tá bom, amigos? Bem, e também existem a lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor para com Deus e amor para com o homem. Mas os 10 mandamentos também, eu posso te dizer que os 10 mandamentos é o resumo do que nós podemos compreender da Bíblia. Se nós lermos no último versículo de Juízes, aí diz que não havia reis. Logo, não havendo rei, há desordem, porque não há quem possa os falar da lei do reino. Estamos a entender? Então, as leis, para muita gente pode ser um incômodo, mas as leis são extremamente importantes para se manter a ordem. Nós podemos tirar exemplo nos códigos de estrada. Imagina se não tivesse lei nos códigos nas vias. Nós podemos tirar exemplos nas constituições de países, nas empresas que têm as suas regras. Logo, as leis são importantes e a lei de Deus praticamente é o resumo, no meu ponto de vista, é o resumo da palavra de Deus e vocês podem comprovar isso. E nós vamos comprovar isso nos próximos episódios, garanto-vos, tá? E então, com base nessas coisas todas, nós podemos ter uma noção, mais uma noção das colunas da verdade. Nos outros episódios vamos ter mais noções sobre as colunas da verdade. Mas aqui chegamos a um ponto que eu gostaria de falar e gostaria de ser um bocado mais sincero e sério contigo. É o seguinte, amigos, se nós pararmos para ver, eu, no meu ponto de vista, a Bíblia nunca mentiu, sinceramente. Tudo que eu falo para você é com base na palavra de Deus. E eu poderia até fazer um monte de coisas em vez de estar aqui a enviar ou a fazer esse vídeo. Mas eu faço isso porque a Bíblia, sendo ela não mentirosa, ela diz que o Jesus da Bíblia transforma se nós mantermos a nossa comunhão com Deus conforme a palavra de Deus nos ordena. A palavra de Deus nos ordena o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, amigos, é importante que nós conheçamos a verdade não só na teoria, mas também conheçamos a verdade na prática. Quem conhecer as 5 verdades na prática, amigos, será, sim senhora, liberto. Será liberto de muita coisa, tá? Será liberto de drogas, será liberto de depressões, será liberto de preconceitos, será liberto das garras de Satanás, amigos. Será liberto de muita coisa e será totalmente feliz. Amigos, eu não tenho vergonha de falar um monte de coisa, mas por uma questão de ética, não é? Sei lá, né? E respeitando também outras pessoas, é melhor eu não mencionar, mas eu quero dizer-vos o seguinte, amigos. Graças a Deus, eu sou cada dia mais feliz, sinceramente. E, sinceramente, ainda que todos os amigos separem-se de mim, ainda que eu perca familiares, conforme diz o profeta Abacuque, né? Amigos, eu serei sempre feliz, porque na medida que eu me empenho, na medida que eu me encosto, que eu me misturo com as 5 colunas da verdade, eu tenho me tornado cada vez mais feliz, cada vez mais transformado. Ou seja, é de louvar e de agradecer ao nosso Deus. E mediante as coisas que estão a acontecer, mediante a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o fim será complicado. Não é? Será complicado. E se nós olharmos no livro de Apocalipse, o panorama de Apocalipse nos apresenta que o mundo praticamente estará
como se fosse unificado, será já um problema mundial. Tem até um verso que diz que Deus destruirá todos que destroem a terra, ou seja, o assunto será mesmo com o Israel espiritual, que se encontram em todas as nações, tendo em conta que os discípulos cumpriram a missão de Jesus de levar o Evangelho a todas as nações. Amigos, o mundo inteiro está numa catástrofe, está mesmo no fim. E Jesus, Ele pede para que tu faças uma reconciliação com Ele. Não importa o que vir, ainda que for período que seja de desgraça financeira, não é? Ainda que seja isso, amigo, faz um esforço. Faz um esforço. Eu não estou a te dizer, sinceramente, que faça já tudo agora e do jeito que eu estou a falar, não é? Porque eu não mando ninguém, não sou dono de ninguém. O teu dono é o Criador. Busques ao Senhor e procura ser o máximo livre, o máximo liberto, porque as pragas de Deus estão para vir. Se nós analisarmos, até a ciência comprova que o mundo está em um estado diferente. Nós podemos olhar, por exemplo, tem o relógio do juízo final que se encontra nos Estados Unidos, nos afirma que nós estamos em um campo de acabar, praticamente. Estamos em um período terrível. E se nós olharmos esses problemas de aquecimento global, essas coisas todas, a Terra, conforme diz o profeta, né, a Terra vai se deteriorando como se fosse uma roupa, tá, amigos? Então, a Terra já começou a estragar desde há muito tempo e Satanás tem contribuído bastante com isso porque Satanás não gosta de ninguém. Ele pode aparentar, ele usa um monte de pessoas, mas ele não gosta de ninguém. O objetivo dele é só pessoas perdidas com eles. Com eles, exatamente. Ele e os demônios. Amigos, então, até aqui eu posso dizer-vos o seguinte. Vamos nos esforçar, porque nós não temos melhor amigo do que o nosso Deus. E eu gostaria de falar mais algo, amigos. Sim, e a inversão do campo magnético, se nós analisarmos, amigos, nós teremos muitos problemas. E aquilo que aconteceu na Alemanha, né, aquela inundação, e também serão problemas sociais. A Bíblia nos apresenta um panorama ou algo desse gênero, com esse ambiente, tá, amigos? E também diz que os inimigos de Deus, eles vão colocar leis que não são de acordo da vontade de Deus. Lógico que são inimigos de Deus, tá, amigos? Então, eu aconselho a nos aproximarmos mais do nosso Deus. Vamos nos aproximar mais do nosso Deus, porque estamos numa fase crucial. E a próxima vez, o próximo tema, até um tema muito interessante, nós vamos falar sobre a lei dos 10 mandamentos. Vamos entrar ali e vamos entender o porquê que o Salmos 1 nos aconselha a meditar na lei de Deus. Vamos entender um pouco. Nós temos milhares de motivos. Eu nem serei capaz de falar de todos os motivos, mas também, depois desse tema, vamos falar sobre as colunas da mentira. Existem também as colunas da mentira. Então, que o Senhor possa nos abençoar e desejo uma ótima continuação para vocês. Em nome de Jesus, amigos. Amém.